Olá a todos e a todas, né? A Giovana está aqui também, nos prestigiando. Olá, Ó, Giovana, né? Helenice, Então, muito bom ter vocês as aqui. Para quem não licenciadas, né? as Inclusive a Ana Célia, a licenciadas, Giovana. exatamente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Célia Mateucci, eu sou psicóloga perinatal, licenciada da Trauma Clinic. Hoje eu atuo nas abordagens EMDR, que é a minha abordagem Olha, principal, mas eu tenho a formação de psicologia analítica e trabalho também com a arte terapia, né? Usando as mandalas terapêuticas como ferramenta. E hoje eu que é estou um negócio muito. fantástico que ela faz. Que eu tô cantando ela para dar um curso pra gente, né? Mexer com. Assim, é uma coisa muito simples, mas é uma coisa assim, muito bonita de se fazer. Então, deixa estar que a gente, né, vai uma hora Vamos dessa lá. aí usar Vamos, os a gente desenhos, né? consegue, né? Tudo no seu tempo, doutora Esli, tudo no seu tempo. E eu estou muito feliz da gente estar aqui hoje, né, para falar desse tema, desses dois temas, na realidade, que é o EMDR, né, que foi uma transformação na minha clínica, né, foi mais um divisor de águas na minha clínica, e a saúde mental materna, que também, ou a psicologia perinatal, que também é outro divisor, é outro assunto apaixonante para mim, né? E estou muito feliz, né? E com muita alegria, porque eu tenho a doutora Esli hoje aqui comigo. Ela aceitou o meu convite de estar fazendo essa live para estar falando sobre esses dois temas, que eu sei que também ela é apaixonada pelo tema de perinatalidade, da saúde mental materna. Então, doutora Esli, que é minha professora, é minha mentora, né? E é um exemplo de vida, eu acho que acredito que não só para mim, como para muitas pessoas, né? Que trouxe o MDR aqui para o Brasil. Então, assim, é a fonte, né? Então, é muito orgulho, é muito, muito feliz mesmo estar aqui com a senhora, doutora Esli. Então, obrigada por ter aceito esse convite. É uma honra estar aqui com a senhora, né? E agora eu deixo um pouquinho a senhora falar. Não, eu estou muito contente aqui. Olha, a Vivi também está aqui, ó, licenciada. Depois você vai ter que contar um pouquinho sobre o que é o licenciamento, Marcela, que senão a gente vai deixar todo mundo curiosa, né? Vamos Como é que é lá, esse negócio, vamos lá. né? Porque é muito legal. Pois olha, eu também, assim, sou apaixonada pelo tema da saúde materna, da perinatalidade, dos traumas e não traumas, né? Dessa época, assim, de parto, recém-nascida, essa coisa toda, assim, que eu acho muito linda mesmo, sabe? Então, eu fiquei encantada quando eu soube que você mexe com esse assunto, que você tem paixão, né? Paixão mesmo por esse assunto, né? Pois a minha primeira paixão profissional foi o psicodrama, né? Como muita gente Uhum, sabe. E realmente, para me fazer pensar em outra coisa, foi algo muito forte, que foi assim, a terapia MDR, que foi pelos resultados. E eu te confesso que eu entrei pela porta de paciente, né? Porque senão eu não teria entrado. Mas eu saí da minha primeira sessão assim tão impressionada que eu disse, não, vou ter que aprender a fazer essa coisa. E tive esse privilégio mesmo de poder trazer, né, a formação em português para o Brasil. São uhum. 21 anos desde que eu dei, quase em agosto faz 21 anos que a gente deu o primeiro curso de formação em português no Brasil, no Rio. E agora já são 5.000 colegas que a Trauma Clinic já formou. E agora a gente está na expansão internacional, porque agora a gente Sim. já pulou além mar, fomos para Angola, para Moçambique, agora Cabo Verde. Já dei online também na Polônia. E nos Estados Unidos, até uma colega do Paquistão já fez curso Tá. conosco. Né? Eu falo assim que agora eu viajo o mundo, que eu sou cliente fidelizada da Zoom Airlines, sabe? Ótimo. Não sai da minha cadeira, né? Mas estou aqui. Que é, que é a delícia do online, né? A gente Ai, pode estar em vários lugares.
lugares, né? E assim, e o curso da Tomaxine ser online também me proporcionou a estar fazendo o curso, né? Porque afinal eu moro no interior de São Paulo, está indo para São Paulo, então isso é um facilitador muito grande. Então, doutora Esli, deixa eu só, para quem está para quem entrou agora, só queria deixar que a gente vai ter essa conversa leve e fluida, né? A senhora vai me fazer pergunta, eu vou fazer pergunta, vamos deixar uma coisa bem leve. Se alguém tiver dúvida, manda aqui um comentário que eu juro que eu vou tentar responder. Aliás, eu vou tentar ler, né? Que é aquela minha dificuldade com isso daqui. Para quem entrou, assim, essa é uma das. Acho que é a minha quinta live que eu faço na vida, então eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Mas, caso não consiga responder, me manda uma mensagem, ou manda uma mensagem para a doutora Esli no nosso direct, no nosso Instagram, que a gente responde de alguma maneira. Agora, doutora Esli, a senhora trouxe o MDR há 21 anos. Nesse momento, a senhora imaginou, pensou que a gente ia conseguir trabalhar o MDR com a saúde mental materna? Olha, eu acho que não, porque eu ainda estava assim tentando acabar de decifrar todo o impacto que é trauma, né? E aí, claro, eu sempre gostei muito dessa área né, de coisas assim. E aí começa a pensar em trauma do nascimento, né, especialmente do lado do bebê, mas Uhum. tem que ver também o lado da mãe, né? Porque muitas vezes partos difíceis, complicados. Então foi muito mais adiante que eu comecei a pensar que realmente daria para fazer essas coisas, né? Porque eu estava tão investida em conseguir implementar, Uhum. né, o MDR no Brasil que realmente não dava para pensar assim na variedade de coisas possíveis, né, que se poderia fazer realmente. Hoje eu entendo, inclusive assim, porque quando eu vim, o MDR ainda era uma coisa assim, muito nova, né, ainda muito recente. Ui, meu copo aqui, muito recente, e ainda estávamos no Brasil, ninguém sabia nem direito o que era, todo mundo achava que era meio primo da bruxaria, alguma coisa, sei lá, né? E eu fui assim, tendo que fazer todo esse trabalho de fazer o MDR conhecido. Uhum. E, então, questões de especialização, essas coisas assim, aí isso daí demorou muito. Isso demorou muito. Mas fico muito contente de ver que tudo isso está acontecendo, né? É, e a gente fica mais contente ainda de ver como a gente pode ampliar o MDR, né? É impressionante a variedade. Uma outra área, eu agora gosto muito dessa área né, do início da vida, né, da maternidade. E a outra é a psicossomática, as doenças físicas e as suas ligações com, né, com essas coisas assim da doença, né, Sim. crônica. Então, eu se fosse começar o começo da minha carreira, são as duas áreas, junto com a geriatria também, eu acho, né? Que eu iria querer começar, né, a mexer com isso. Eu acho que nunca é tarde. Pode começar já a pensar também a trabalhar com isso, né? Eu acho que o MDR é isso, é uma abordagem que amplia demais, né? E não tem idade, então a gente pode estar trabalhando desde de bebê até outras idades, né? Até mais velhos, né? Outro dia meu pai levou um tombo aqui, lá em casa, e ele ficou muito, mas muito, muito, muito nervoso. Na hora eu já fui fazendo com ele, né, o movimento para ele acalmar. Então dá para nós estarmos usando o MDR, sim, né, é ampliar, né, não fica restrito a algo Não, só. é muitas coisas, a gente pensa assim, trauma. Ah, mas eu não tenho trauma, então será que o MDR resolve para mim, Sim, né? Aquela coisa sim, toda. sim, E sim, sim. não é só isso, né? O MDR tem mil e uma utilidades, né? Fobia e coisa assim. Gente, a minha sócia aqui está em Dócil, La Chalupa. Eu vou ter que deixar ela entrar, porque senão eu não vou conseguir nem pensar. Entra aqui, então. Desculpe aí, você já sabe, mas ela é jurada segredo, ela não conta nada para ninguém. Então, assim, pelo Tá. menos eu consigo me concentrar, que tá esse cachorro aí na porta. É a minha, por
também para fora, porque senão ela ia ficar roncando, vocês iam ficar ouvindo o ronco. A minha eu botei para fora com a ordem para o estimado marido que não deixasse Uhum, ela voltar. Ela fica batendo na porta e fica sim, complicado. Mas agora foi. agora Resolveu. foi. Então vamos lá. Vamos lá. Conta para mim. Como é que você descobriu o MDR? Ah, A doutora, minha eu história já é bastante conhecida, mas a sua não. adoro essa história, assim, eu gosto muito de contar, porque sabe como é que eu descobri o MDR, doutora Esli? Dentro da Ok. minha casa. Aqui dentro da minha casa. Porque o meu marido, ele fazia terapia MDR. Homem? Eu ficava, e eu não conhecia o MDR, né? Como eu disse, psicologia analítica e arteterapeuta. E ele fazendo a terapia, e eu vi as mudanças, né, que aconteciam de uma forma tão clara e rápida, que eu pensava, gente, que trem é esse que está funcionando assim na minha frente e tão rápido, né? Porque eu via a diferença no dia a dia, né? Como ele lidava com as coisas. Eu falei assim, eu preciso investigar isso. E a senhora sabe que eu sou um pouquinho curiosa, né? Então, eu fui pesquisar a fundo o que era o MDR. E o que me conquistou de cara foi ver o embasamento científico do MDR. Ele não é um achismo, né? Então, isso eu falei assim, nossa, tem pesquisa séria, tem pesquisa mostrando a eficácia do MDR, de como lidar com traumas e outras questões, como a senhora disse. Eu falei assim, fez total sentido para mim. Aí eu falei assim, eu preciso trazer isso para a minha clínica, para ajudar os meus pacientes. E aí pesquisei e fui para a Trauma Clinic. Fiz a minha formação na Trauma Clinic, que para mim é a melhor escola, é sim referência hoje nacional, Brasil, e também, como a senhora disse, onde nós estamos, né? Expandindo. E foi assim que eu vim para o MDR, né? Aí logo a senhora Você sabe que eu sabia que também a entrei Trauma no Clinic. licenciamento. Você sabia que a gente tem publicado na revista de Journal, né? Revista indexada nos Estados Unidos de MDR, um artigo sobre a formação da Trauma Clinic? É o único artigo até hoje, em 30 anos da revista, do Journal, perdão, que publicaram sobre a formação em si, não sobre a eficácia do MDR, mas sobre Uhum, a formação, uhum. é o modelo que foi publicado. Né? Então, assim, eu também vou me amostrar. E é reconhecida, né, Também, pela Organização Mundial de Saúde, esse ano também pelo Conselho Federal de Psicologia. E eu acho exatamente. que uma das coisas bacanas da Francine Shapiro foi justamente ela ter desenvolvido a forma dela fazer o MDR de maneira que a gente pudesse fazer pesquisa, pudesse medir, né, os resultados e pudesse ser embasado em evidência. Né? E Uhum. desde 2013, eu acho que ele é reconhecido nos Estados Unidos como uma terapia embasada, né, em evidências. Então, você tem razão, né? Não, aí, e assim, o que me encantou mais também é que é uma abordagem integrativa, né? Então, quando a gente fala das mandalas, que eu trabalhei. Então, assim, quando eu me aprofundei no MDR e que eu vi que eu poderia, com o MDR, estar trabalhando com as mandalas terapêuticas, com a psicologia analítica, é, sabe a pecinha do quebra-cabeça que coloca e faz. É esse daqui, é aqui que eu quero ficar, é isso que eu quero dar para os meus pacientes, né? Para ajudar os meus pacientes. Porque hoje, na minha clínica, como é que eu trabalho? Eu trabalho com essa tríade, a psicologia analítica, o MDR, que é o principal, e as mandalas terapêuticas. Então, eu junto a psicologia analítica, que trabalha com a questão do inconsciente, que eu trabalho com os sonhos, com os símbolos. A mandala terapêutica, que eu trabalho com essa expressão não verbal, que entra em contato com o self. E aí vem o MDR, que é a minha nova grande paixão, já não tão nova, mas é uma paixão que veio para ficar, que vem somando com o reprocessamento. Então, quer dizer, a gente reprocessa. Então, muitas vezes, como é que eu faço? Eu pego a mandala terapêutica, a pessoa faz a mandala, traz esse conteúdo do inconsciente, ó, reprocessa.
dessa. Ou, muitas vezes, no reprocessamento, a gente pede uma mandala, ou reforçar um recurso que essa pessoa tem. Então, essa foi uma outra questão, assim, que me chamou mais para o MDR, porque é uma abordagem que a gente trabalha com a pessoa com corpo, mente e a alma. Então, E é não tem verdade, não, é como. verdade. E ela é muito integrativa, né? Tanto que assim, eu trabalho, eu nunca deixei de ser psicodramatista, só que agora, em vez de fazer psicodrama do lado de fora, a gente faz dentro da cabeça. Uhum. E assim como você usa os desenhos da mandala, eu uso os desenhos, né? Como a vida inteira usei, agora via um pouco essa coisa assim, da neurográfica, da neuroarte, que tem surgido, também é muito interessante. E como a gente pode juntar, né? E você com a questão analítica também, né? Que as pessoas, não, só tem que. Não, a gente tem como integrar, mas tem que aprender o beabá primeiro. Tem Ah, que não, aprender. tem que atender o beabá, tem que aprender o protocolo, que é fundamental, né? É seguir para a gente entender como agir, né? Tem que É o que seguir. é o que eu sempre falo, a gente tem que ter as 4 operações para a gente poder fazer álgebra, trigonometria Sim, depois, aquela coisa. Então a gente é meio severa assim na formação, apesar de ser uma formação breve, são 3 finais de semana, mas a gente exige muita prática no meio disso tudo. E realmente, em termos de custo-benefício, eu acho que assim, a terapia que começa a render. Para mim, o que convenceu foi o resultado, né? É o uhum, que você diz, eu vi na minha casa, eu vi exatamente. aqui. Gente, como é que uma hora de terapia pode produzir esse tipo né, de modificação no meu cérebro, né? Que, claro, não é instantâneo, em alguns casos é impressionante, em outros sim. Tem algumas coisas que vão levar mais tempo, mas como isso pode diminuir radicalmente o nosso sofrimento e no pensamento, assim, a manifestação disso tudo é a mudança do comportamento. A gente Uhum, é uma mudança, às vezes, está espontânea. Eu não me dou conta até que eu já, lá na frente, vi que eu já mudei a coisa. Ou então que o meu marido, né, minha filha e meu cachorro, né, mudaram aquela coisa toda assim. sim, sim, sim. Né? Agora, conta pra mim, né, sério. Como é que você juntou? Você já me falou que juntou com todas essas outras áreas de interesse. Isso, como é que você acabou entrando e juntando, né, especializando a saúde mental materna, né? Porque você gosta mais desse lado. Eu trabalho muito o bebê, né, que mora dentro dos Uhum, adultos, né? uhum, E desde a concepção, né, que é uma das razões pelas quais eu trabalho muito com os intensivinhos que eu falo, né? Eu tenho uhum, 2 manhãs que eu trabalho 3 horas, 2 dias, né? Então, assim, eu pego do comecinho da vida e a gente vai rematrizando, vai limpando e vai ressignificando esse começo que são os fundamentos. Você, em compensação, gosta, tem se especializado mais do lado da mãe, né? Eu sou mais dessa coisa do parto, dos primeiros anos de vida, uhum, que o adulto tem, né? Ou que o seu corpo tem, porque né, o adulto sim. às vezes não lembra aqui, mas lembra corporalmente. E você não, você gosta muito dessa área, que eu também gosto, mas eu acho assim, você se especializou, inclusive fez curso até em Uhum, Portugal, sei lá onde, sim. na saúde mental materna. Conta um pouquinho para nós sobre como é que é esse Como negócio. é como é que foi esse trem, né? Ah, logo que eu me formei, né, a gente tem que fazer as 50 fichas, né, na formação, com supervisão e tudo. Ah, fiz a formação, me formei, estava já atuando na clínica. Uma, uma paciente minha, muito querida, engravidou. E no decorrer, e até então estava na fala, né, na terapia de fala. Aí ela me traz que ela estava com medo muito grande do parto, porque o primeiro parto dela tinha sido traumático. Aí a pecinha juntou trauma, MDR, MDR, trauma. Por que não? Apresentei o MDR para ela, fiz toda a psicoeducação, passei os vídeos, falei como é que ia ser o MDR, como é que é a sessão do MDR, como é que é o reprocessamento, como é que a gente reprocessa essa memória. Que MDR não é uma hipnose,
que MDR não apaga a memória, só coloca no lugar certo, né? Então, fiz tudo isso e ela aceitou, ela topou. Ela falou assim, não, Ana, você está falando que é bom, você está falando que funciona, vamos nessa. Doutora Esli, a gente tinha, assim, acho que 8 semanas para estar trabalhando, porque ela já estava ali. Ali, ali. Ali, Bom, ali. começamos, puxamos todo o levantamento das memórias desse parto e começamos o trabalho. E foi lindo. Aí eu me encantei profundamente de ver o potencial do MDR Oh, nesse contexto perinatal. Porque eu vi o alívio dela, a mudança que ela foi fazendo na perspectiva sobre esse parto que estava chegando. Aquilo acendeu, assim, uma outra paixão da minha vida, né? Aí eu comecei a me aprofundar e a estudar cada vez mais sobre a saúde mental materna, sobre a psicologia perinatal, né? E fui juntando o quanto o MDR ele pode estar oferecendo, né? Então eu fui vendo como isso pode estar ajudando essa mulher nesse momento de dúvidas, de inseguranças, de transformações corporais. E hoje eu tenho assim resultados incríveis na minha clínica usando o MDR, não só reprocessando os traumas que aconteceram na gestação ou em partos anteriores, né? Eu também preparo essa mulher para esse parto, né, resgatando e fortalecendo os seus recursos, assim como também trabalho com a questão de perdas gestacionais e o luto perinatal. Então, assim, o MDR é bonito porque a gente vê essa rapidez que você está falando, né? A gente acho que consegue ver isso. uma das coisas bonitas que eu vi também, que acabou inclusive lançando o livro do Gêmeo Solitário, né? Uhum, Das perdas, né? De como, às vezes, e muito mais frequentemente do que a gente imagina, a gente começa a vida como dois, né? sim, Ou é como gêmeos, ou às vezes um dos gêmeos não evolui e é absorvido pelo corpo, e muitas vezes nem a mãe percebe isso, às vezes só lá na frente, se é que sabe. Outras vezes não, muitas vezes é muito claro o que aconteceu, ou então a perda no parto logo em seguida. Antigamente se perdia muito os uhum, gêmeos, né? sim, E tem esse livro chamado Gêmeo Solitário, que ele trabalha essa questão, né? Inclusive o autor é gêmeo solitário, trabalha essa questão do luto, né? Dessa outra pessoa, né? Que estava aqui sim, no útero comigo e que, ou então que nasceu e logo em seguida morreu. Antigamente se morria muito, né? E como isso, né, vai dando essa sensação de luto. Você sabe, eu tive uma paciente que eu comentei isso com ela uma vez, quando saiu o livro, né? E ela disse: "Ah, sabe uma coisa? Agora eu entendi, porque toda a minha vida eu sempre comprei dois de tudo. uau, Eu comprava dois brincos, duas blusas, dois. Incapaz de comprar uma só coisa. Sempre foi. E eu entendi quando o médico me explicou que ele encontrou, né, numa cirurgia, esses restos, né, de certa forma, assim, uhum, que tinha sido absorvido no corpo dela, né, uhum, do companheiro, companheira que deveria ter nascido com ela. E essa é uma das perdas que a gente nem sempre comenta, sem falar nos abortos espontâneos, né, durante a gravidez, sim, né, me lembro que o médico uma vez falou assim, né, 20% das gravidezes terminam em abortos espontâneos. Só que quando acontece com a pessoa, é 100%. E muitas vezes a exato. pessoa diz, mas assim, você vai ter outro, deixa para lá. E não entende o impacto, inclusive corporal, né, todas aquelas coisas assim, né, do nascimento, do aniversário de quando deveria ter nascido, e os partos difíceis, né, que você comentou. Me diz uma coisa, uma das coisas assim que o pessoal fala, mas vai fazer MDR com mulher grávida? Conta aí. Sim, vamos fazer MDR com mulher grávida. Lógico, tendo todo o cuidado para ver qual é a situação que a gente vai trabalhar,
tendo o respeito do momento dessa mulher, como ela está, o alvo, né, ou a memória que a gente quer trabalhar, né? Mas sim, dá para trabalhar com mulher grávida. Isso também já é comprovado. Tem um estudo grande também lá nos Estados Unidos, então dá para a gente trabalhar. Porque quando a gente trabalha com a mulher, e isso é uma coisa que me motiva, me motivou na especialização da saúde mental materna, porque quando a gente trabalha com a mulher, a gente está trabalhando com a criança. Isso é lindo. Quando a gente cuida dessa mulher, quando a gente reprocessa no cérebro, né, a gente também tá. Porque quando tem o bebê, né, o bebezinho está lá na barriga, o hemisfério direito deles, ele se espelha no hemisfério da mulher, da mãe. Então, se eu estou trabalhando com essa mãe, eu também estou trabalhando com esse bebê. E Verdade. A gente nunca tinha é pensado nisso isso, assim, mas é verdade, né? A gente está né? trazendo a saúde para esse bebê, né? Que vai nascer, inclusive. Vai nascer, Porque no né? meu tempo, quando eu me formei, você sabe que eu me formei com a Francine Shapiro, né? Muitos anos lá atrás, lá nos Estados Unidos. Ah, não, não pode fazer porque tem risco, né? Vamos esperar e não sei o que mais. E com os anos, o pessoal tem. Olha, não existe um único caso, um único Uhum, relato de uma sim, mãe que tenha perdido o bebê em função de uma sessão de MDR. sim. Né? Às vezes a gente perde por uma questão de trauma, né? A mãe às vezes pode dizer assim, uma coisa que aconteceu, né? Uma violência, um acidente de Uhum, carro, assim, né? uhum, Mas não pela sessão em si. E exatamente. atualmente eles estão fazendo uma pesquisa muito grande na Holanda, eu acho que é. Não sei se é Holanda ou se é na Bélgica, mas eu acho que é na Holanda, que com uma população grande de mulheres que já tinham traumas de parto, né? Como você relatou antes, né? E eles estão vendo que mulheres, inclusive, com experiências severas, né, traumáticas, e às vezes até com diagnósticos complicados, mais severos, estão melhorando muito, né, com o atendimento. O que me faz perguntar para você que tipo de trauma que você tem identificado mais, né, em termos das mães, assim, o que aparece, o que você tem visto, o que você vê como mais comumente, né, em relação a isso. Eu acho que aqui vale a gente fazer um adendozinho, que quando a gente fala em trauma, principalmente na clínica, né, todo mundo já imagina o trauma, né, uma situação gigantesca, né, um evento único. Mas quando nós falamos da saúde mental materna, ou seja, quando a gente vê esse trauma perinatal, que são esses eventos traumáticos que podem acontecer tanto na tentativa de engravidar, né, tanto na gestação, no parto e no pós-parto. Então, ocorre em diversas formas. Mas a gente também tem que pensar no seguinte: numa maneira geral, tem traumas que eles são tem situações que são potencialmente traumáticos. Então, vamos dar algum exemplo. Complicação médica, né? É um trauma. A mãe receber a notícia que ela está diabética ou alguma outra situação, né? As perdas gestacionais, porque a gente está falando de uma perda gestacional, a gente está falando de um luto silenciado. E que é um luto que, infelizmente, não é reconhecido pela sociedade. Então, essa mulher, ela vive esse luto, muitas vezes, calada. Então, a gente também está falando de um trauma. Um outro trauma que nós podemos estar falando é a violência obstétrica. E quando a gente fala de violência obstétrica, a gente não está falando apenas da violência no parto. Ocorre violência obstétrica no pré-natal. Por exemplo, um exame que não foi bem conduzido, uma fala que não é bem feita, né? Por exemplo, pegando a fala da doutora, que teve uma perda, é normal, 20% perde o bebê, não sei o quê. Agora, imagina uma mãe, uma mulher que acabou de perder, ouve da médica, e isso aconteceu com uma paciente minha. É normal perder o bebê nessa fase. Essa mulher estava no luto, e ela ouviu isso.
Então, a gente também está falando de uma experiência traumática. Uma outra experiência que é muito comum é a falta de um apoio, de uma rede de apoio. Por que que é importante uma rede de apoio? Pode ser traumática a falta dessa rede de apoio. Porque se essa mulher já está se sentindo sozinha, imagina não ter essa rede de apoio. Sem contar esses traumas que são situações diárias que, para muitos, são normais. Por exemplo, uma gravidez não planejada ou uma gravidez não desejada. Imagina o choque que essa mulher recebeu, a notícia de que está grávida. A gente pode falar que também é uma situação traumática. Também a gente pode falar de situações traumáticas, por exemplo, os 3 primeiros meses da gestação. São 3 primeiros meses para algumas mulheres tranquilos, para outras, não. Que a mulher passa vomitando os 3 primeiros meses, não consegue comer, não consegue fazer nada, só quer dormir porque está completamente sem energia. E muitas vezes essa situação também não é acolhida. Então, isso também pode ser um trauma. E uma coisa que a gente está vendo, eu vejo assim com certa frequência, mas você, né, muito mais, porque eu já venho diminuindo. Mas uma das coisas que tem me chamado muito a atenção são as mulheres. Como eu lembro quando eles descobriram a pílula anticoncepcional, tá bom? É uma das coisas da gente ser dinossauro. Eu lembro que esse negócio surgiu. Como assim, né? Pode evitar a gravidez e blá blá blá. E com isso, as mulheres começaram a retardar cada vez mais o início, né, da maternidade. Então, estavam esperando. Olha, eu casei com 23 anos, minha filha nasceu, eu tinha 26. Eu já estava ficando assim na beiradinha, né? Minhas amigas todas já tinham se casado, já estavam com filhos, né? E eu estava tendo a minha primeira filha com 26 anos. O povo está se casando com 28, 30, 32 e começando a pensar em ter filhos já com, né, 30, 32, 38 anos, às vezes até, né, um pouco mais. Temos primíparas, né, mulheres de primeira viagem, né, assim, com 39, 40. Eu mesma tenho uma irmã de 41 anos que teve gêmeas, que foram os seus filhos. Era isso, foi isso. E a gente está vendo também o outro lado dessa moeda, das mulheres que, como tardaram muito para começar, né, estão lutando para engravidar. Né, e estão naquela, assim, da infertilidade. Né? Algumas pessoas, como é que eles chamam assim? As tentantes, né? As pessoas que estão tentando, né, engravidar. Tanto é comum que tem até uma identidade própria hoje em dia, né? Que é uma coisa assim que antigamente as pessoas, ai, que pena, não pode engravidar, quem será que tem defeito, não sei, aquela coisa toda, que infelizmente também ainda existe, mas hoje muito mais, né, devido a esse transtorno hormonal que essas coisas também da evitação acontece. É coisa que você vê? É uma coisa que você tem percebido? As mães tentantes é o que eu tenho no meu consultório, são as mães tentantes. E o que a gente trabalha é a culpa. Eu posterguei a minha gravidez, eu tenho 36 anos, 37 anos, muitas congelaram, quem tem condições congelam seus óvulos antes já, com 30 e pouco, somente mulheres de carreira, né? Mas eu optei pela minha carreira e agora que eu quero ter filho, está muito difícil. Então vem a culpa. Uau! Então, como é que trabalha com essa culpa? Na fala não dá, né? A gente tem que reprocessar, porque foi uma escolha. E nessas mães tentantes que a gente chama, a gente também trabalha, e é muito importante, porque não tem também, é esse acolhimento, né? Uma mulher tentante, a cada ciclo que a menstruação desce, ela vive um luto. Ai, difícil. Porque a cada ciclo que desceu, ela perde aquela expectativa, ela perde um sonho,
e ela perde, é um luto de um filho que ela imaginou, que ele idealizou, Interessante. né? Então, essa dor ela é repetida mês a mês, e que nós, que trabalhamos com isso, a gente tem que ter como esse olhar, e esse cuidado, e esse acolhimento. Por isso que é importante o estudo do perinatal, porque a gente sabe esse momento dessa mãe. Não dá para falar, você tenta mais, porque quando uma mãe é tentante, a gente tem essa expectativa, e muitas mães tentantes que pagam, né? É um dinheiro muito É um alto. dinheiro. Tem mães que Dinheiro tem não. mulheres que perdem casa tentando engravidar. Porque não só em relação ao dinheiro, é a injeção, é o hormônio e tudo mais. Então, assim, as mulheres. Tem muito na clínica, porque a gente está falando de uma geração que deixou a maternidade de lado pela carreira, e tudo bem fazer essa escolha. Não tem nenhum problema, né? São Mas escolhas. É agora, aquela coisa né, ah, custo-benefício, né? sim, São escolhas que às vezes a pessoa não se pensa, fica muito fácil, né? Depois, quando eu estiver pronto, né, tira o sim. DIU, para de tomar o comprimido e pimba, daqui um mês ou dois a gente está grávida. E Uhum. às vezes não é assim, né? Não. Aí a gente trabalha com o corpo. O que que esse corpo precisa para receber? O que que é ser mãe para você? Aí junta o MDR com a analítica, com a mandala terapêutica. O que que é mãe? O que que é ser mãe? Porque muitas vezes essa mulher fala assim, não, eu não posso ser mãe porque eu tenho que pensar na minha carreira. É, porque hoje em dia, né, eu ainda sou de uma geração, né, que a minha mãe, por exemplo, a minha mãe não trabalhava fora de casa, trabalhava em casa e muito. Uhum. A mãe trabalhava fora de. Eu sou filha de imigrante, né? Meus pais migraram para os Estados Unidos quando eu era muito pequenininha. Minha mãe era do interior de São Paulo, tinha feito o curso normal, que era o que as mulheres tinham acesso e Uhum. tal, né? Eu tenho uma tia paterna, que aliás tem 94 anos, é a minha Dinda, minha madrinha, que vive ainda e saiu de Uruguaiana, foi para Porto Alegre, eventualmente para Curitiba e se tornou dentista. Ela se Uau. formou antes de eu nascer, né? Então você imagina. E assim, mas ela era assim, a exceção, mulher em profissão liberal, né? Uhum. Então as mulheres em casa não saíam muito para trabalhar. Aí, quando pegou aquela década de 60, 70, as mulheres começaram a realmente entrar nas profissões, valorizar o trabalho, não sei o que mais. Aí, essa coisa assim, de postergar a maternidade começou a surgir, né, para valer. Ah, eu quero me estabilizar primeiro no trabalho, o casal muitas vezes também pensando de como, né, podem comprar a casa primeiro, estar mais estável, até para receber o bebê Sim, com mais condições, né? Com sim, menos pobreza e mais, não digo nem luxo, mas com mais condições, né? De dar uma boa vida a esse. E também o fato de que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, sim. né? Eu sou uma de quatro, Tá. né? E hoje em dia você não vê mulheres com quatro filhos. É difícil. Você, uau, quatro? Aqui, né? Aqui. É. Aqui no Brasil, né? Porque você vai para fora, você vê. Me chamou Tem países que atenção, por sim. exemplo, na França, me chamava atenção, porque eu vi aquele bando de coisa. No dia também, quando eu fui para o Chile, também vi muita gente, muitas famílias grandes. Interessante. Eu acho que tem uma questão assim, né? Aqui no Brasil, Nos Estados Unidos também eu não me lembro de ter visto em muitos outros países da América Latina em geral. uhum, uhum, Na medida em que as mulheres estão mais formadas academicamente, profissionalmente, elas estão tendo também menos filhos, né? sim, Então a gente vê também o desastre em outros países, como é o caso da China, por exemplo, que restringiu tantos anos, que e agora. agora tem falta de mulher, né? Porque as pessoas deram preferência para os homens, Uhum, agora sim, os homens não têm com quem casar. E sim, tá um problemão, assim, tendo que às vezes até importar esposas de outros países vizinhos para poder suprir
essa lacuna, que é uma outra coisa, né? De não conseguir casar, né? E tudo mais. Ou mães também que decidem, né? Que chegou a uma certa idade e não casaram E e vão querem ter enfrentar mães é, solos. a parada sozinha. Nossa, muito interessante tudo isso, menina. É todo um, né? Uma coisa. Me diz uma coisa, deixa eu fazer minhas perguntinhas aqui, porque Tá bom. eu tô curiosa, né? Coisa do negócio todo de MDR, né? O que você acha que o uso da terapia MDR, né, diferencia, né, de outras abordagens? Você tem várias formações, eu também tenho, né, outras colegas também trabalham com MDR, com integração, Uhum. né, diferentes, né, abordagens. Mas o que você acha que ficou diferente no teu tratamento com o uso do MDR, da terapia MDR? Para mim, a grande mágica do MDR, especialmente na maternidade, é que a gente consegue ver o resultado de uma forma clara e mais rápida. E para mim, essa é a grande diferença quando das outras abordagens. Ele não fica só na fala do trauma. O MDR, ele facilita o reprocessamento direto dessa memória, né, que ficou presa, mal arquivada no cérebro, e que continua disparando os gatilhos. Então, como é que o MDR vai ajuda, né? Ele simplesmente põe essa memória no lugar que ela tem que ficar, né? Ela vai estar arquivada. E isso eu acho que é muito importante. A memória continua na história da pessoa, né? Só Ela que não ela perde, esqueceu. ela não esquece, né? Por isso que eu falo, ela não é hipnose, né? A memória perde a carga emocional e física que paralisa a pessoa. E eu tenho muitas pacientes que falam o quê? Nossa, a imagem parece que está longe, está distante. Me lembrar não pega mais, eu não sinto mais daquele jeito. Então, para mim, esse é o divisor de águas e por isso que eu gosto de trabalhar na perinatalidade ou na maternidade, porque essa experiência traumática, ela não tem mais esse poder de desorganizar o presente. E quando a gente fala de uma gestação, a gente está falando de um tempo que é escasso, que é limite, e que essa mulher, essa mãe, ela precisa estar bem para si, para encarar todas essas transformações e para receber esse bebê. Encarar Então, o assim, parto em si, encarar né? um parto que a gente não tem o controle, né? Então, assim, fazer esse reprocessamento, fazer com que essa memória deixe de ser pesada e se torne algo mais leve, ou ajudar essa mãe a libertar o peso do passado para ela poder viver o presente com leveza. Para mim, isso é assim o que mais me encanta trabalhar com o MDR nessa área, né? Nesse nicho. É. E aquilo que você falou também, né? Se a gente consegue, né, ajudar essa mãe a receber bem esse filho, né? É mais uma criança no mundo menos traumatizada, mais Exatamente. resiliente, mais capaz de enfrentar essas coisas. Eu acho que uma das coisas que também me encantou muito, eu conheço muitos anos atrás, muitos mesmo, assim, o trabalho do Dr. Frank Lake, que era um Hum, psiquiatra inglês, né? E ele dizia assim que como a gente enfrenta a primeira crise da nossa vida, que é o parto, determina em grande parte como nós vamos enfrentar as crises posteriores da nossa vida. Eu nunca esqueci disso, né? Então, assim, como poder proporcionar uma experiência boa de parto para a mãe e para o bebê, né? Mas nesse sentido, para o pro bebê especialmente, bebê. mas que corre, né, obviamente, pela situação da mãe, como isso é importante, né? Porque, de certa forma, é o que vai dar os fundamentos, né, para isso tudo, né? Né? E, doutora, infelizmente, né, no Brasil, o Brasil é campeão em cesárea. Um horror. Então, a gente está falando do quê? Que ser campeão de cesárea, a gente está tirando essa oportunidade dessa pessoa, desse ser, dessa criança, de passar pelo parto. É. E tem coisas, inclusive, fisiológicas importantes que Uhum.
acontecem com o bebê, né? Naquele apertamento todo, que são importantes, inclusive, para o bem-estar posterior, né? Sim. Né? Me diz uma coisa também mais, que eu sou curiosa. Eu vou... Mas eu também quero fazer pergunta para Não, você. eu acho mais importante ouvir você, né? O que você vê, assim, como sinais que uma mãe devia buscar ajuda, né? O que você, se você fosse dizer assim, ah, senhora, eu acho que assim, você devia procurar ajuda, ou essa senhora, essa pessoa, essa mãe devia Uhum. buscar ajuda. O que a gente deve estar atento? O que a gente deve estar assim, prestando atenção para. Eu gosto de falar assim, que antes de mais nada, pedir ajuda e reconhecer que está precisando de ajuda não é sinal de fraqueza. Não é jogar a toalha. A gente precisa ter uma coragem muito grande de reconhecer que a gente precisa de ajuda. Então, primeira coisa, pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é sinal de força. Eu quero melhorar, eu quero, né, poder crescer, poder melhorar, poder viver bem. Então, eu acho que assim, quando uma mulher. Antes de responder, eu só queria passar uns números que eu acho que é importante a gente ter sobre a saúde mental para a gente entender por que é importante pedir Sim, ajuda. sim, sim. Quando nós falamos em saúde mental, nós estamos falando de porcentagem, que isso assusta muito. 65% das mulheres passam por estresse na gestação. A gente está falando de 65%. Uau, mais da metade. 35% passam pela alta ansiedade. A ansiedade é natural no período gestacional, Sim. principalmente no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Ok, faz parte. Mas uma alta ansiedade que paralisa, que não faz bem, a gente está falando de 35%. Depressão, nós estamos falando de 25%. E quando a gente fala de depressão, é importante a gente dizer que, vamos falar, primeira coisa, depressão pós-parto. Não, existe uma depressão gestacional. E Pré-parto. essa, e está comprovado também que muitas mulheres que tiveram a depressão pós-parto é porque tiveram a depressão gestacional. E essa depressão gestacional, ela é muito perigosa, porque ela é silenciosa. Porque a mulher tem vergonha de falar que não está feliz. Como é que ela vai falar que não está feliz? Que a gravidez é um momento muito rico, muito importante, a romantização, né, da gravidez. Então, essa mulher, ela fica calada. Então, são sinais importantes que, agora respondendo a sua pergunta, que são sinais importantes a mulher ter conhecimento e quem está à sua volta. Quem está à sua volta também é o profissional de saúde, que infelizmente muitos não também estão capacitados para ter esse reconhecimento. E tem mais um outro ponto que eu acho que é importante, o baby blues, que é aquela situação que ocorre nas 2 primeiras semanas pós-parto, que é natural. E sabe quantas mulheres passam pelo baby blues, doutora Esli? De 80% a 90%. É natural, é uma condição natural. Só que se esse número, se essa situação do baby blues passar para a terceira semana, luz vermelha. Luz vermelha, né? Então, assim, o que a gente tem que falar? Quais são esses sinais? Tristeza persistente por semanas, mais do que 2 semanas. Uma ansiedade que paralisa. Uma irritabilidade mais constante. Um sentimento de culpa e de inadequação intensa.
Aquelas do não vou ser uma boa mãe, não sou uma boa mãe, não sei cuidar do meu filho, faço tudo errado, sensação de vazio e de desconexão. Na parte física, a gente está falando de insônia, mesmo que ela tenha condições de descansar, ela não consegue. Aquele cansaço, aquela fadiga extrema, né? Mudanças Eu de lembro desse apetite. negócio. Exatamente. Mudanças de apetite, ou come muito ou come pouco, né? Palpitação e falta de ar. Aí a gente entra com um outro fator que é importante. Se a gente está falando de uma mãe, de uma mulher que já passou por uma síndrome do pânico, já teve um ataque de pânico, já tem ataques de ansiedade, e ocorre, tem uma palpitação e uma falta de ar, ela pode disparar e a gente pode estar falando de um evento traumático. Só que a gente também tem que lembrar o seguinte, que na gestação é normal a gente ter palpitação. E no final da gestação, quando está com aquele barrigão, Aquele barrigão. Oh. você deve ter a dificuldade de dormir. Então, assim, se a gente tem essa mulher que já tem esse histórico, tem todo esse cuidado, né, e não é olhado, não é visto, ela pode ter um ataque de pânico, pode ter uma crise de ansiedade. Nunca tinha ouvido falar assim, né, com essa clareza, né? Uma coisa tão interessante. Porque é verdade, a gente que conhece um pouco mais sobre trauma sabe muito bem que certas coisas podem, experiências do presente, podem disparar coisas do passado, né? E realmente tem sentido uma pessoa que teve uma história, né? Por exemplo, de ataque de pânico, como você falou, e aí tem uma alta ansiedade na gravidez. Uau, pode realmente. Não custa muito ter uma palpitação, uma coisa um pouco mais diferente para realmente ela, né, querer, né, ameaçar realmente de fazer sem mesmo querer uma situação de outro ataque de pânico, que a gente realmente não quer ter no meio de uma gravidez, né? Porque isso afeta a mãe e, obviamente, afeta, né, o bebê. E como Por isso que afeta, né? e como afeta. E por isso que é muito importante o pré-natal psicológico. A psicoprofilaxia. E isso já tem, tem Existe. hospitais que têm o pré-natal psicológico. E é importante. Então, assim, não deixar que aconteça. Vamos trabalhar com a prevenção. Então, assim, mãe, engravidou, faz um acompanhamento. Porque eu gosto de falar muito assim, gente, uma gestação é uma TPM de 9 meses. Vamos lá? Eu engravidei, eu tenho uma filha hoje com 26 anos, entendeu? Mas, vamos lá, a gente não tem controle. Nossos hormônios estão assim. E quando o bebê nasce, né, o nosso corpo no parto joga todos esses hormônios lá para cima, somente quando é parto natural, né? Aí vem o baby blues, né? Porque o hormônio vai lá para baixo depois do parto. Imagina o choque. Não, e é mesmo. Por isso É fica com assim. essa instabilidade, com esse choro, né? Por isso que é importante a gente entender o que é ter esse olhar, né? Mas o que eu acho importante, assim, quando essa mulher, ela tem uma dificuldade de vínculo com o bebê, ela se isola socialmente, ela tem pensamentos intrusivos, não sou boa, não sei fazer, ou ai, meu bebê corre risco de vida, ninguém pode encostar nele, ou tem um choro, é importante a gente acende a luz amarela, acende a luz vermelha. Mas a luz vermelha, que tem que buscar uma ajuda imediata, é quando a gente tem pensamentos de autolesão, ou quando essa mulher se autolesiona, quando ela tem pensamentos de machucar o bebê e quando ela tem alucinações, delírios, que a gente está falando da psicose, que é rara, mas ocorre. Então, aí vale sim uma busca imediata. É. Imediata. Pois é, nós estamos chegando no fim do nosso tempo, hein, Posso fazer Anaceli? uma pergunta agora? A Ah, senhora tem uma trajetória de 2 décadas do MDR.
aqui no Brasil. E o que te proporcionou a maior satisfação profissional nessas 2 décadas? Nossa, eu me emociono para contar isso daqui. Eu acho que assim é a multiplicação, sabe? É saber que eu cheguei aqui e a gente contava nos dedos das mãos, né, quantas pessoas tinham se formado, né? E que hoje a gente tem mais de 5.000 pessoas, né? Inclusive, assim, a Trauma Clinic não é a única, obviamente que eu acho que é a melhor, né? Pela Eu nossa também. unidade, né? Mas nós não somos as únicas, quer dizer que tem muito mais gente. Eu acho que assim, é saber que hoje o movimento é maior do que eu. Que Deus me livre que acontecesse alguma coisa. Hoje, o movimento de MDR, ele segue. As pessoas vão continuar sendo formadas. As pessoas vão continuar sendo curadas. Porque com o MDR, a gente fala mesmo em cura. Eu sei que o pessoal não gosta que a gente fale assim, mas eu Mas acho fala. assim, você tinha uma fobia de avião, você não subia no avião, agora você sobe, isso é o quê? A cura. Né? E eu acho que assim, meu conselho para os terapeutas, né, que possivelmente estejam nos ouvindo ou que vão nos ouvir mais adiante, é faça a formação. É uma formação rápida, né, eficiente, né? Nós, pelo menos assim, na Trauma Clinic, que exigimos tantas fichas, né, tantos atendimentos, né, a gente exige a prática. Quando a 50. pessoa termina, né, o curso, ela sabe o que ela está Ela fazendo, sabe também. recebeu a supervisão já dentro do curso, né? Ela teve práticas supervisionadas, que a gente está lá olhando para ter certeza que está acompanhando, para fazer direitinho, para aprender a fazer. E hoje a Central Clinic também oferece cursos avançados, inclusive assim, de coisas de insônia, Sim. né, de protocolo assim, gestacional, de dilema, de coisas assim diferentes que a pessoa pode continuar estudando. Nós temos até teses de doutorado por brasileiras, né, por pessoas brasileiras que já estão publicados e artigos publicados, né, no exterior internacionalmente. Então, eu acho que assim, faça a formação, paga para ver, porque foi o que eu fiz realmente, né? Eu cheguei em casa e disse, eu não quero nem saber quanto é que custa, né? Porque eu vou fazer esse negócio, porque é impactante o resultado, porque eu acho que assim, eu tinha bons resultados com psicodrama, não vou me queixar não, sabe? Eu já não acreditava, com todo o devido respeito, eu não acreditava muito nessas terapias de blá blá blá, de falar, de verbal. Perdão. E por isso mesmo eu enveredei para o psicodrama. Você não consegue me imaginar num divã de psicanálise, eu, né? Num divã. Tem gente que faz e faz muito bem, e tem gente que aproveita bastante, mas eu não faz o meu perfil. Então eu já estava no psicodrama por essa questão. Então o MDR foi assim realmente uma mudança de paradigma. Uma outra forma de ver o trauma, outra forma de ver os diagnósticos, outra forma de ver o manejo. A gente poder trabalhar em silêncio, o paciente não precisar, né, comentar os detalhes, porque às vezes são muito dolorosos, às vezes são vexaminosos, humilhantes, né? Especialmente assuntos sexuais, outras vezes assuntos de segurança nacional, né, que a gente trabalha, né, às vezes com políticos, com pessoas assim. E então, o meu conselho é esse: aproveita, faça, né? E faça bem feito, assim, investe, né? Eu tenho uma colega, ela vendeu o carro dela para poder fazer o curso com a Vale a gente. pena. Não, ela recuperou o dinheiro rapidinho e comprou outro ainda melhor. Né? Quanta gente não me diz, não, eu recuperei o dinheiro do MDR ainda antes de terminar a formação. De tanto que melhorou. Quem não quer fazer uma terapia que funciona? Então eu digo assim, a gente não faz mais terapia como antigamente, a gente faz uma terapia que mata a cobra e mostra o pau. Diz, olha, realmente, é o que você viu com o seu marido. Né? Impressionante. Eu vejo assim, no dia a dia das coisas. E finalmente eu também tive a chance
de eu fazer como paciente Eu MDR também. sobre as coisas da minha infância, não sei o que mais, porque a minha grande queixa do MDR é que não existia quando eu era mais moça, eu teria feito muito menos erros, decisões muito melhores. E eu vou até te contar, eu posso fazer uma propagandinha, sabe o que vai acontecer daqui uma semana ou duas? Deve. Eu vou lançar o livrinho da Minguinha, né? Oba! A formiga que virou louva a Deus, que é uma história que saiu de uma sessão de terapia minha, né? E que quando a gente desenvolveu esse protocolo, inclusive a terapeuta usou o meu protocolo comigo, imagina só. Mas foi uma coisa tão rica, e você sabe que eu sou artista também, né? Que eu não sou desenhista, eu não sei desenhar, mas eu sei pintar. Então o livro também está ilustrado por mim, sabe? Então, mais uma semana ou duas. E é uma história terapêutica. Eu estou começando a fazer essa linha de histórias terapêuticas para a gente trabalhar com o MDR ou sem, né? Tanto faz. Uhum, Mas eu uhum, acho que com o MDR a coisa vai mais longe. Sobre esses momentos terapêuticos da história, né? Como você mesma falou, a gente traz a mandala, né? Do jeito sim. que você faz, entra em aspectos do desenho, né? Que são Os importantes. contos terapêuticos Os também, né? contos Os contos terapêuticos, é uma ferramenta maravilhosa que eu também gosto maravilhoso. muito de trabalhar. Muito, né? Eu me lembro uma vez que nós fizemos um sociodrama quando a minha filha era pequenininha, devia ter uns 6, 7 anos, da história da. Eles escolheram trabalhar a história da Cinderela. Hum, E a minha filha, menina, estava lá e acabou sendo a Cinderela, né? Então, como essas histórias falam até hoje, né? E como podem. As histórias da Bíblia, né? Também tem muitas histórias maravilhosas. Mas eu estou aqui, né, convidando vocês já a se prepararem, porque mais uns dias vai sair. O livro saiu em inglês e agora vai sair no e-book em Kindle. Acho que mais uma semana ou duas o livro sai. Já está bem adiantado. E eu acabei fazendo mais desenhos para poder ilustrar mais, sabe? Para ficar mais. uhum, uhum. Como a gente pode ir fazendo essas coisas. E vai sair o caderno de trabalho companheiro, né? Para aproveitar a história e poder realmente trabalhar a história terapeuticamente, ou no consultório, ou sozinha, ou em grupo, ou com a sua amiga. E Né? quando vai ser lançado o Eu livro? acho que mais uma semana ou duas. Eu já estou assim ameaçando um tempão, né? Em inglês já saiu, mas eu não quero botar a data porque a menina estava com tudo arrumado. Uhum. E você viu como a minha vida, né? Você que me acompanha um pouco mais de perto no licenciamento, né? E meu marido ficou doente, saí de hospital, eu passei Uhum. passeando no hospital aí um mês, 2 meses, então eu já não digo mais nada, porque eu já quis que ele lançar mais antes, mas agora eu acho que até o final de junho tá aí, né? Aí. E aí também, assim, só para, quem sabe você fala bem rapidinho, qual foi a vantagem de você fazer o licenciamento Trauma Clinic? Porque muita gente fica com a pulga atrás da orelha. O que é esse negócio que vocês ficam falando que é licenciada, que é licenciamento, que não sei o que mais? E nós estamos com várias delas aqui, que eu já vi. Ah, e Então dá um bisu rapidinho aí a para o pessoal. grande vantagem de fazer parte do licenciamento é aqui, minha senhora. Porque a gente está perto. Então, assim, a gente tem essa troca, tem esse ensinamento, né? Tem essa mentoria, né? A senhora não dá só a visão do, do MDR, mas como conduzir a clínica, né? E o Como papel, né, o profissional da papel. pessoa. Então é onde a gente discute, é onde a gente tem. E eu acho que também outra coisa que me encantou muito foi a própria comunidade do MDR, né? Então assim não é uma comunidade que tem egos, né? É uma comunidade que acolhe, Muito isso. Ai, coisa né? boa. Você Né? diz assim da Então, satisfação. Essa é uma das satisfações, é de ouvir isso, que a gente conseguiu criar uma comunidade onde tem muita sim. colaboração, muita cooperação. Isso, Isso é né? Então, acho que assim, estar no licenciamento é isso, é esse aprendizado, né? O aprendizado do olhar do próprio MDR, de estar lá, da gente estar trocando, né, com todas que fazem, as licenciadas e os licenciados que fazem parte, a gente tem essa troca, tem esse grupo, mas também.
ter essa mentoria do que é a clínica, de como lidar com a clínica, qual é a postura, né? E como tá. Tá aí o pessoal comentando todinho. Ah, Ana é? Paula, a Viviane, Ó, a né? Giovana, que também já deu os pitacos. A Viviane, um monte de gente aí dando E realmente, assim, é o que me dá muito prazer, porque eu acho que assim, é um grupo Uhum, pequeno, é um grupo seleto, realmente, mas é um grupo que realmente investe pesado na sua carreira, uhum, investe pesado no nosso aprendizado. E é como eu digo, eu ajudo com escrita para os livros, sim. com pesquisa, o papel. Um dia desses aí tinha uma que a gente escuta. Você não acha que assim a gente podia mudar a cor do seu cabelo, assim, fazer o negócio mais champa, você ter Uhum, uma vista diferente, assim, quando se apresentasse. Então a gente vê isso, as cores, como a gente né, se apresentar, a supervisão de caso, obviamente, as questões sim. éticas. Eu acho que o que realmente forma a gente como bom psicoterapeuta é a supervisão. Os cursos são bons, Sim. mas é a supervisão que te ensina a caminhar. Eu tiro por mim, eu tive excelentes mentores, supervisores, mas assim, gente com quem eu trabalhei assim, 3, 4, 5 anos, Uhum, né? Realmente. Então eu convido, se vocês tiverem interesse, vão lá, licenciamento.traumaclinic.com.br isso. licenciamento.traumaclinic.com.br e lá na Trauma Clinic também vai sair né, a história. Eu também vou soltar para todo mundo aí quando sair o meu livro. E daqui a um E a tempo gente mais solta aqui você vai também. escrever alguma coisa sobre o teu assunto também, né, minha amiga? Não, a gente já lançou aquela ideia do e-book, né? É, nós Tá estamos soltando um livro. aqui, ó. Tá Nós, aqui, né? isso, Mas não vamos fazer spoiler. tá bom. Vamos Eu só tenho que deixar ir na andando, minha amiga, mas eu curiosidade. estou muito contente com o teu convite, estou muito contente com as coisas que eu aprendi com você hoje de noite, sabe? Muito legal. Vamos salvar essa live aí para quem perdeu. Vamos tentar agora salvar no, Vamos entender, né? Vamos lá para as tecnologias da vida para ver se a pra gente gente tem, colocar. né? Isso. E vamos continuar aprendendo. É, Convidamos quem vamos não continuar. conhece a MDR para fazer a formação de MDR, quem já fez e quiser, MDR, ou para eles podem, né? E quiser se tornar licenciada, vai lá ver os benefícios, como é que são as coisas, a gente faz entrevista e tudo, a gente faz a seleção. E quem quiser se especializar nessa área de saúde mental materna, deixa estar Jacaré, que ela, daqui já já O que eu a estou gente dá? chamando ela para ela montar um curso para a gente aprender mais sobre isso, porque eu aprendi muito hoje à noite também, tá? Muito obrigada mais É uma vez, maravilhoso, Marcela. é um tema apaixonante. É apaixonante. Quero muito agradecer a doutora Esli por ter aceito esse convite, por a gente poder ter essa troca também de perto, gostosinha. Agradecer todos que participaram. Eu não lembro o nome, porque é uma letrinha tão minúscula que não dá para ver, que falou da importância de normalizar esses sentimentos Alguém de uma gestante. falou isso, muito legal, Sim, né? é Eu vi isso muito também. importante. É muito importante a gente estar falando sobre esses sentimentos. Não dá para colocar embaixo do tapete e falar, ai, tá tudo bem. Não dá para a gente pensar que a maternidade, que a gestação é linda e maravilhosa sempre. Não é. A gente tem que parar de romantizar a É maternidade, isso mesmo, né? Porque quanto mais a sociedade romantiza, mais essas mulheres sofrem. verdade. Então, a gente tem que, nós, enquanto profissionais de saúde, a gente tem que tomar esse cuidado. Aí tem uma outra pessoa, falou também, que vai começar o curso de formação, acho que agora em julho. Seja bem-vinda à formação. Que eu Seja já vou. bem-vinda a essa comunidade, a esse grupo de MDRistas, né? Então, assim, seja muito bem-vinda também. E para as minhas queridas companheiras do licenciamento que estão aqui, foi muito Ai, gostoso, esquentou o coração estar aqui com isso vocês. Tá? aí. Olha, a Ana Paula falou que foi a Lucilene. Seja bem-vinda, Lucilene. E qualquer coisa a gente está aqui à disposição, Isso né? aí. Muito obrigada a todos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Trauma Clínica, a doutora Esli,
colocou, falou do site, mas também tem o Instagram, que é @traumaclinic, Grupo Trauma Clinic e tem o MDR e Treinamento. @MDR Treinamento. E tem o meu, que estão Isso. aqui também, né? Para quem quiser. Uhum. Olha, E o meu eu também. mexi aqui nas coisas, vamos ver se a mágica saiu. Tá, Vamos ver. tá. E deixa eu só fazer uma propagandinha minha também, Faça. doutora Leslie, duas propagandinhas. Uma vez por semana eu tenho um programa de rádio chamado Laços Maternos, aqui na grande cidade que eu moro numa cidade de 7.000 habitantes. É uma rádio simples, mas eu sempre estou abordando sobre algum tema referente à psicologia perinatal e à maternidade. Então, é toda quinta-feira, às 9h30 da manhã. Tem o link da rádio, qualquer coisa eu também estou gravando, eu estou preparando o meu canalzinho no YouTube para estar colocando essas entrevistas também. E de 15 em 15 dias eu também lanço no meu site www.anamateucci.com.br um blog. Eu tenho um blog onde eu também estou trazendo esses temas de perinatal. E qualquer dúvida, se vocês quiserem ingressar nesse universo da psicologia perinatal e tiver alguma dúvida, fiquem muito à vontade para estar Vai entrando em lá. contato comigo pelo direct ou pelo meu telefone que está aqui na minha página. Isso aí. Então Muito vamos lá. Olha, obrigada. gente, muito obrigada por ter vindo, pela sua presença. Foi muito legal ter vocês. Outra licenciada, Andréia Lara, que diz assim: MDR muda a vida, assim, muda mesmo, Toda. né? Muda para valer. Então, até a próxima, gente, que nós não vamos perder essas oportunidades de ficar fazendo pergunta para na série. E também venham fazer MDR com a gente, venha se especializar na sua área de Uhum. interesse, junto com uma terapia, né, que realmente funciona. É Tudo de isso aí. bom. Tchau, Muito tchau. obrigada. Até logo.